Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos para o nosso primeiro Investors Day. Queremos fazer aqui uma rodada sobre o nosso entendimento do momento dos nossos negócios. Com isso, vou passar aqui para a primeira página, falando um pouco como é que nós estamos vendo os mercados que nós estamos inseridos, né? Nós atuamos em mercados com alto potencial de crescimento em todas as linhas de negócio. No Investment Bank, temos vivido um momento muito favorável para o desenvolvimento do serviço de assessoria no Brasil. Como vocês podem dar uma olhada nesse gráfico, nos últimos 12 meses, a partir agora de base de setembro, o mercado cresceu quase 2 vezes o que foi visto em 2019, pré-pandemia. O crescimento acumulado nos últimos anos de mais de 21%. E a gente continua vendo uma demanda, e vamos falar um pouco mais sobre a perspectiva para o futuro, muito robusta na parte de assessoria, né? O que levou a isso, né? A gente viu novas empresas demandando serviços de assessoria, especialmente aquelas empresas que abriram o capital, as empresas ficaram mais capitalizadas, reduziram o endividamento, e, obviamente, quando uma empresa abre capital, ela precisa entregar crescimento, e assessoria, a M&A é uma ferramenta muito, muito eficiente para fazer isso, né? Junto com isso, houve as condições macro, especialmente no que toca o lado monetário, foram muito favoráveis para a consolidação de setores de alto crescimento. Então, nós tivemos muito ativos em setores que foram muito demandantes de serviços de assessoria, como saúde, tecnologia, serviço financeiro, varejo, etc. Tá? Junto com isso, tivemos um programa muito interessante de privatizações. Enfim, também requeriu deu uma grande oportunidade para o serviço de assessoria, e nós também estamos participando aí de várias privatizações icônicas do Brasil, e recentemente fizemos o fechamento de uma muito importante no setor de infraestrutura de gás. Tá? Enfim, então, nós estamos vendo aqui um cenário de assessoria recente muito robusto, e vamos falar um pouco como é que a gente está vendo isso para frente, que acreditamos que continua numa atuada bem interessante. Com relação ao mercado de capitais, né, esse mercado ele continua, ele é um reflexo do momento que vive o Brasil, do financial deepening e da desintermediação financeira, propiciando a agentes como nós poder desenvolver novos produtos e, obviamente, atender a essa crescente demanda corporativa por capital, usando esse desenvolvimento que você teve no mercado de capitais local. Então, por que isso está acontecendo? Primeiro, o enxugamento do crédito subsidiado, e uma expansão da poupança a nível dos gestores locais, enfim, da poupança local demandando produtos de crédito. Você tem setores da economia que estão se beneficiando disso, especialmente na parte habitacional e infraestrutura, geram grandes oportunidades de originação de produtos de mercados de capitais e desenvolvimento de novos produtos, né? Então, você tem CRIs, CRAs, fundos imobiliários, nós atuamos em todos esses segmentos e estamos, enfim, usando da nossa distribuição e originação para cada vez mais ter uma posição relevante nesse mercado. Acreditamos que os números, como vocês estão vendo, de crescimento de mais de 20% nos últimos anos, é um reflexo desse momento, e acreditamos que empresas como nós, que buscam se diferenciar por ter uma pluralidade de produtos de dívida, por ter uma base de clientes de vários setores ampla e trabalhar com mais de 300 investidores na nossa força de venda, é importante, estamos muito bem posicionados para atender com novos produtos enfim, poder dar para os emissores acesso a esse mercado de capital pujante, que é a nova realidade que o nosso país vive.
agora nós queremos compartilhar com vocês um pouco da visão dos nossos clientes, né? Como é que eles se sentem atendidos pelo BR Partners e como é que nós resolvemos as necessidades desses clientes. Então, vamos pedir aqui para o pessoal passar os casos. Aqui no BR Partners, reputação é tudo. Nosso maior diferencial são as pessoas. E não é à toa que somos reconhecidos pela excelência no relacionamento com nossos clientes. Por isso, resolvemos entrevistar 3 clientes que assessoramos esse ano, para colocar a visão de quem está de fora, para mostrar o modo que nós conduzimos nossos negócios. Do lado do Investment Banking, entrevistamos 2 clientes, a Biosev, do setor sucroalcooleiro, que recentemente foi adquirida pela Raizen, e a Biofílica, empresa focada na comercialização de serviços ambientais, que recentemente foi vendida para a Ambipar. Do lado do mercado de capitais, entrevistamos a Guardian Gestora, um cliente que ajudamos na estruturação e distribuição de fundos imobiliários e dívida. Leonardo, primeiramente, gostaria de te agradecer por dar sua visão em relação ao BR Partners. Se você pudesse contar para a gente brevemente o contexto da transação que a Biosev buscava e o porquê que vocês escolheram o BR Partners para assessorá-los. A Biosev estava passando por um momento de transição da operação, né? Então tinha todo um processo que a gente estava passando de ganho operacional e ganho de eficiência na companhia, mirando alguma alternativa para resolver um problema que a gente tinha de estrutura de capital da companhia. E dentro desse processo de buscar uma alternativa para a estrutura de capital da companhia, a Caixa se apresentou mais eficiente. Era uma transação de M&A, que acabou com a conclusão, uma transação que foi concluída agora em 2021 com a Raizen. E uma das coisas que a gente precisava dentro dessa transação era um parceiro que fizesse a avaliação da companhia. E o que a gente buscou nesse parceiro era, primeiro, a independência. Acho que era importante ter um parceiro independente, ter conhecimento do nosso mercado, mas eu acho que, acima de tudo, acho que a gente precisava de um parceiro que fosse reconhecido, que tivesse um nome reconhecido no mercado e que entregasse, que a gente tivesse confiança que entregue um trabalho rápido, e o time que participou disso sentiu isso bastante, que tinha muita pressão de prazo e com muita qualidade. Então, a gente tinha toda uma parte por trás, por ser listado, e toda a responsabilidade que tinha também sobre o conselho da Biosev, que a gente precisava realmente de um trabalho de muita qualidade para entregar para os conselheiros. Teve algum momento crítico ou difícil na transação que você queira comentar, Léo? E como que nosso time ajudou nesse momento? Uma transação foi super complexa, né? E o time eu destacaria dentro do time da BR participou da transação. Primeiro, o acesso às pessoas sênior, que desde o início do processo e durante o processo estavam inteiramente disponíveis para a transação. Então, tudo que foi necessário, isso é muito importante para que a gente realmente tivesse, primeiro, agilidade e flexibilidade. Então, a gente teve algumas mudanças durante esse processo que demandaram exatamente isso, muita agilidade, muita flexibilidade. Então, acho que ter isso junto com o time sênior foram chaves, acho que, para a qualidade do trabalho que foi entregue. Falando especificamente de uma transação de M&A, como você avalia a interlocução do nosso time com o board da Biosev? Até considerando que era uma empresa listada, bem conhecida no mercado. E como reportado nas mídias, a Biosev tinha um desafio financeiro, né, que era o endividamento. Mas a capacidade operacional da companhia foi muito elogiada na época. Essa calibragem de vender um business intensivo em ativos fixos, com boa capacidade de execução, mas com bastante dívida, parece um case bem complexo de valuation, né? Como você, nesse sentido, avalia a nossa atuação? A atuação e a participação da BR Partners foram chave, dos times que participaram foram chave. Assim, a gente teve algumas interações com o board da Biosev, onde esse valuation foi trazido e a forma e o conhecimento que o time trouxe para gerar conforto também para os movimentos que vão ser feitos para a transação foram muito importantes. Era, de fato, uma transação muito complexa que envolveu mais do que só uma grande transação de M&A com toda a reestruturação da dívida. Ela tinha toda uma reestruturação corporativa complexa por trás, que incluiu a saída da Biosev da Bolsa. Então, ter a experiência e o expertise do time da BR Partners, inclusive em coisas que, assim, era até além do escopo inicialmente contratado, apoiaram muitas decisões que a gente tomou durante esse processo. Então, de novo, acho que a participação
junto do conselho, mas também a participação junto dos times que estavam executando a transação foram muito importantes. Plínio, poderia nos explicar brevemente que empresa era a Biofílica e o contexto da operação, passando também por como surgiu a decisão da venda da empresa? Quando decidiram vender, por que escolheram o BR Partners para assessorá-los? Bom, a Biofílica é uma empresa de conservação de florestas e crédito de carbono. A gente criou a empresa há quase 15 anos atrás. A gente foi, de certa maneira, um dos precursores no desenvolvimento de projetos de carbono no Brasil. Foi um negócio bastante inovador no início. A gente foi não só o primeiro, mas participou por todas as etapas do desenvolvimento desse mercado. E de uns 3 anos para cá, nós começamos a perceber que o mercado estava se desenvolvendo muito. Era algo que a gente achava até que ia acontecer antes disso, mas mais ou menos a partir de 2018 e depois muito acelerado ali, até por conta da pandemia, a gente viu um movimento muito forte no mercado, algumas consolidações, M&As fora do Brasil, e achou que era o momento de fazer um movimento estratégico, não necessariamente uma venda. Estava querendo se associar a uma plataforma maior, ter uma estrutura de capital mais robusta. Foi na época que a gente procurou o BR Partners. Já existia um relacionamento de alguns dos meus investidores com a empresa, com a BR Partners, principalmente na figura do Ricardo Lacerda. E foi isso, foi uma ligação, expliquei o contexto da operação, e eles se engajaram já desde o início e nos ajudaram em todo o processo da venda, que resultou na venda para o Grupo Ambipar, desde a conceituação mesmo da operação, todas as análises, modelagens, negociação, discussão de governança. Foi um trabalho bastante pesado, mas que teve um sucesso muito grande no final. A gente escolheu o BR Partners primeiro por uma questão de relacionamento. Alguns dos meus investidores tinham relacionamento, já tinham feito negócio com o banco antes. É diferente se você chegar com o BR Partners numa mesa de negociação, o lado de lá, de certa maneira, até valoriza mais a tua empresa, né? Seja o próprio networking que tem, mas o track record mesmo de bons negócios realizados, negócios de qualidade, grandes, complexos. Então foi uma decisão, a gente na época não chegou nem a avaliar outras propostas. Rapidamente chegamos a termos ali como é que seria o comercial e gastamos o resto do tempo já na discussão sobre o deal e não tanto na negociação com o banco. Sendo a Biofílica, na época, formada por um grupo de diversos investidores, como você avalia a atuação do BR Partners em conciliar os interesses de várias cabeças diferentes? Poderia comentar mais sobre esses desafios e como o BR Partners se diferenciou nesse momento? A Biofílica é uma empresa que já tinha passado por 2 rodadas de investimento. A gente teve uma espécie de seed money no início do negócio. 5 anos depois, a gente trouxe 2 fundos de investimento. Então, a gente já estava numa espécie de uma 3ª rodada de investimento. Só que eu já estava com um cap table bastante diversificado de investidores brasileiros de bastante calibre, né? E que, de fato, começava já a ter opiniões diferentes e visões diferentes sobre o negócio. E não é fácil você conciliar essas cabeças distintas aí para um mesmo propósito. Nesse sentido, a atuação do BR Partners foi fantástica. Eles conseguiram criar todo um ambiente mesmo de respeito, de diálogo, de comunicação, mas com muita qualidade na forma como os dados e a estratégia foi apresentada, de maneira que em momento nenhum da transação a gente teve essas diferenças de visão sobrepor ao interesse comum ali dos investidores, dos sócios, que era realizar um negócio. Então a senioridade, a qualidade de informação, das análises, as apresentações, né, o envolvimento do time do BR Partners, desde do Ricardo Lacerda, que liderou a operação, mas passando por todos os bankers ali, até o pessoal mais júnior, foi essencial para a gente conseguir estar, vamos dizer assim, todo mundo no mesmo barco e chegar num negócio que foi interessante para todos. O que mais te chamou a atenção na condução da transação e que te faria recomendar o BR Partners? O que mais chamou a atenção foi, primeiro, o envolvimento das pessoas sêniores da companhia, né? Nos momentos mais críticos da negociação com a Ambipar, a gente teve a presença do Ricardo Lacerda, sentado ali, atento às discussões, por dentro dos números,
né? Isso deu muita segurança para mim e para os meus investidores. Outra coisa que foi muito legal, que desde o começo, desde as primeiras modelagens, o pessoal acreditou muito no nosso negócio. Eles entraram muito convencidos de que a gente tinha valor na mesa e eles conseguiram demonstrar isso através das modelagens. Eu mesmo às vezes ficava em alguns momentos inseguro, mas será que a gente consegue, né, depois lá na frente entregar isso? E aí com bastante racionalidade, modelagem, muito número, né? Um pessoal que tem um quant muito forte. Por aqui dá, vamos assim, vamos assado, tem um ramp-up, dá para crescer. As coisas que são exógenas ao negócio, formação de preço, essas coisas com uma racionalidade, com um repertório grande também. Então trouxe muita confiança para mim, que estava liderando o processo, mas também para o sócio e até alguns membros da equipe que participaram da transação. Então, eu acho que isso é o que eu mais gostei do BR Partners, de ter acreditado desde o início que a gente tinha um negócio de valor na mesa e de ter conseguido passar para o comprador esse negócio de uma forma justa, né? A pessoa também não comprou nada além, pelo contrário, comprou uma coisa que foi justa, o negócio tem que ser bom para as duas partes e a gente inclusive amarrou uma put e uma call ali lá na frente com bastante ousadia, mas que hoje eu estou seguro que a gente tem todas as condições de entregar e maximizar esse valor para quem, como eu, continuei no negócio. Pode nos contar um pouco do histórico de emissões que a BR Partners já estruturou para a Guardian? O BR Partners ele vem nos assessorando desde o início das compras dos imóveis e de emissões dos CRIs. O ponto interessante, na nossa opinião, é que essa assessoria ela não foi apenas para emissão de dívida, né? Nós fomos assessorados também num nível de conversas com os vendedores dos imóveis, chegando em níveis de detalhe dos contratos, inclusive, o que ajudou bastante, né, na parte técnica, pelo conhecimento todo do time, no sucesso das operações. Quais os diferenciais da nossa área de mercado de capitais foram essenciais para que vocês nos escolhessem para estruturar e distribuir os FIIs e os CRIs? Como geramos valor à operação? Acho que o importante diferencial, alguns na verdade, foram a agilidade do time. Então é um time que está 24 horas disponível, isso é importante numa operação estruturada. Senioridade do time também é importante. Acho que o ponto do time de estruturação, ele está alinhado ou ser o mesmo time, né, do de vendas, é um ponto que favorece porque não é uma pessoa que só está falando com um investidor para vender um produto. Ele sabe a parte técnica, o que faz diferença na hora da venda e no sucesso da emissão. O fato do banco ser independente pesa bastante no momento de tomar a decisão da contratação, porque você tem dessa forma uma assessoria isenta, ou seja, você sabe que o banco está do seu lado no negócio. Somos uma gestora focada na parte imobiliária e esse entendimento, essa especialização do BR Partners em imóveis fez bastante diferença na parte técnica de contratos e registros. Isso ajuda muito e contribui para a operação. Após a conclusão das operações mais recentes da Guardian, que foi o IPO e o follow-on do fundo Galg 11, fundo de logística, e o IPO da Game 11, fundo multi-estratégia, o que você poderia compartilhar de experiências ao longo do processo, contratempos e desafios enfrentados? E como o BR Partners se adaptou a isso? Nós vimos nos últimos meses uma volatilidade grande nos mercados, que eram os momentos em que nós estávamos com essas emissões, e a BR Partners, a gente acha que teve bastante criatividade, pensando fora da caixa, com soluções que nos ajudaram a concluir as operações. E acho que isso fez bastante diferença entre ter ou não o sucesso que nós tivemos. Os prazos foram cumpridos com tranquilidade, conforto. Acho que importante foi a transparência ao longo do processo, porque quando o jogo está combinado e a transparência ela acontece, os dois lados já sabem o que esperar, então as expectativas são atendidas ou muitas vezes superadas, o que foi o caso com o BR Partners. Gustavo, muito boa conversa. Algum ponto a mais que você gostaria de acrescentar? Eu acho que foi muito interessante e surpreendeu positivamente o relacionamento da BR Partners com os investidores institucionais. Isso fez com que nós conseguíssemos sucesso em algumas operações onde o mercado estava muito difícil e, dado esse relacionamento e a facilidade com que o banco transita nesse meio, tivemos um sucesso nessas operações. BR Partners. Investimento
multiplicando oportunidades. Vamos agora falar um pouco dos nossos resultados e performance, como é que nós estamos vendo o futuro para o business, né? Então, acho que o primeiro destaque é que o IPO agora em junho foi um evento transformacional para o futuro da nossa empresa, especialmente com uma capacitação e um reforço nas linhas de negócio de mercado de capitais e sales and trading. Para quem não participou, foi uma oferta 476 e nós fizemos ela 100% primária, captando 400 milhões de reais, e os dados estão aqui do lado esquerdo dessa página. Gostaríamos de destacar que nesse ano nós mantemos uma performance, até para nós, surpreendente em investment banking, onde nós anunciamos mais de 60 bilhões de reais de transações em 9 meses, transações icônicas com nomes, como vocês viram, até alguns deles dando depoimento aqui, mas nomes fortíssimos, e, obviamente, que nos posicionam como uma referência em assessoria de investment banking no Brasil. Em mercado de capitais, também tivemos 9 meses muito fortes, fizemos mais de 15 transações de emissões de CRIs. O total de captação foi quase 3 bilhões de reais, 2,9. Estamos aqui como o banco mais atuante nesse segmento. Fizemos a minha primeira emissão de CRA da nossa plataforma. Lembra que eu mencionei que nós estamos fazendo o nosso mercado de capitais, ele está aproveitando desse momento e dessa nova infraestrutura que nós vemos disponível para a captação, com uma pluralidade de produtos. Então, nós entramos em CRA e fizemos 4 captações para fundos imobiliários, né? Sendo entre IPOs e follow-ons. Bom dia, pessoal. Eu vou falar aqui um pouquinho dos nossos destaques financeiros de 2021, né? Eu acho que, como o Jairo comentou anteriormente, o crescimento aí do nosso negócio ele pode ser visto aí pelo crescimento aí das nossas receitas, né? Que de uma forma consolidada aí nos 9 meses de 2021 alcançou aí 252 milhões, né? Que representou aí um crescimento de 55% em relação ao mesmo período de 2020. E onde nós temos aí um breakdown de receitas, né, para as diferentes áreas de atuação, já mostrando aí um crescimento nas áreas que consomem esse capital do IPO, né? Eu acho que assim como nas receitas, né, nós apresentamos aí um forte crescimento aí no nosso lucro líquido, que foi aí de 108 milhões aí no acumulado dos 9 meses desse ano, representando um crescimento aí de 63% em relação ao mesmo período de 2020, e com uma margem líquida aí bastante robusta, né, de 43%. Na parte inferior do slide, nós apresentamos aqui a evolução aqui desses 9 meses aqui dos nossos índices de eficiência e remuneração, né, que atingiram aí 32% e 25%, aí, respectivamente, onde nós temos mantido aí um nível bastante saudável, né, e que mostra que nós temos aqui o que a gente chama da nossa alavancagem operacional, e um controle efetivo do nosso sistema aqui de despesas, né? Mesmo tendo aí um aumento de headcount em relação ao ano passado, né? O aumento desse índice de remuneração, acho que é importante só comentar em relação ao ano passado, é que a partir desse ano, com o IPO, nós começamos a fazer um provisionamento aqui de bônus, né? Mais para e passo no decorrer do ano, e fez com que esse índice ficasse em 25%, né, contra 16%, mas que ainda é um índice bastante saudável, né? E em relação aí à rentabilidade, né, nós tivemos aí um ROI no acumulado dos 9 meses de 27%, e aqui é importante, né, falar que ele é um pouco abaixo dos 28% dos 9 meses do ano passado, mas aqui a gente está falando já de um ROI com os recursos, consolidando com os recursos do IPO, né? Então, se a gente padronizasse, a gente estaria tendo aí um ROI praticamente o dobro
em relação ao ano passado. Indo no próximo slide, nós mostramos aqui o crescimento aqui da nossa carteira de ativos, né, que a gente chama aqui de crédito expandida, que atingiu aí 736,5 milhões aí no final de setembro de 21, um crescimento aí de 211% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento ele é explicado muito pelo crescimento da nossa carteira de títulos que nós estruturamos e distribuímos, e como a gente vem falando, a nossa estratégia em relação a isso aqui tem 3 pilares, né? O primeiro é que a gente co-investe com os nossos investidores, a gente quer ter uma receita aqui que a gente chama de carrego, né? Que traz mais recorrência para o capital, e a terceira que é a gente conseguir fomentar aqui um mercado secundário para as nossas emissões, trazendo mais oportunidades aí para os nossos investidores, né? Como reflexo aí do crescimento dessa carteira e também uma utilização maior de capital aqui pela nossa área de Sales and Trading, a gente vem aí usando, de fato, capital, né? Então, olhando esse gráfico, nós vemos aí que nós terminamos aí o setembro de 2021 com a Basileia de 35%, isso já considerando a capitalização do IPO, né? Indo no próximo slide, nós apresentamos aqui a nossa plataforma completa aqui de serviços e produtos entre as diferentes áreas de negócio. No Investment Banking, né, nós temos aqui uma plataforma bastante diversificada, destacamos aqui o serviço de reestruturação financeira, que recentemente nós ampliamos aqui a nossa atuação aqui através da contratação de 3 pessoas seniors de mercado, né, com bastante experiência na área, e nós vemos aqui bastante oportunidade de expandir essa franquia nesse tipo de serviço. Na área de mercado de capitais, nós temos aí uma plataforma cada vez mais completa e com o capital do IPO, né, nós, de fato, ingressamos aqui em novos mercados, como os mercados de debênture de infra, CRAs, os FIAGROS e os Bridge Loans. E em Sales and Trading, né, nós contamos já com uma plataforma bastante robusta para atender os nossos clientes e que vem se fortalecendo bastante com o aumento do capital do IPO. Acho que é importante aqui a gente ressaltar que toda essa plataforma, né, completa de produtos e serviços é dirigido aí hoje por 126 colaboradores, o que resulta aqui no que a gente chama da nossa elevada alavancagem operacional. E a gente ressalta que, apesar da gente ter dobrado aqui o número de pessoas na firma em relação a 2018, né, nós ainda continuamos aí com um índice de eficiência que vem aí melhorando progressivamente, né? E, por fim, a gente destaca que nós somos uma empresa bastante intensiva em front office, né? Então, hoje, 52% do nosso headcount são de pessoas que estão gerando negócio, né? Agora eu volto aqui para o Jairo para ele falar um pouco sobre a nossa visão macro e de negócio aqui para o ano de 2022. Obrigado, Marcelo. Bom, vamos lá. Como é que nós estamos vendo a perspectiva para o negócio? Naturalmente, como todos que estão presentes aqui nos mercados do Brasil sabem que nós temos desafios, né? Desafios da ordem macro, desafios da ordem política, e vamos falar um pouco sobre como eles podem impactar o nosso negócio, né? Nós temos aí uma inflação esperada aí no topo da meta, nós temos um PIB esperado contraído para um pouco mais de 0,5%, e uma taxa de juros de 2 dígitos, né? Então, tudo isso, obviamente, impacta a capacidade do mundo corporativo de fazer transações, né? Além do mais, um cenário estável do lado político com relação às eleições. Nós não vemos o mercado de capitais de equities muito atuante no ano que vem em termos de IPOs, né? Essa estabilidade ela deve certamente no primeiro semestre se manter. Então, é uma janela, é uma avenida de funding que os clientes corporativos não vão estar usando, ou não veremos muito uso no ano que vem, né?
Agora, com relação a como é que nós vamos nos posicionar nesse contexto, acho que o primeiro fato, né, a ser compartilhado é que o que nós estamos vendo no micro ainda é muito robusto. Né? Nós estamos vendo um pipeline de M&A, nós estamos entrando em 2022 com um pipeline de M&A extremamente forte, né? Como nós, sinceramente, nunca tivemos, setores que ainda vem consolidação, o crescimento muito atuantes, tá? A confiança do empresário brasileiro, isso é muito importante, né? Em tomar risco no Brasil e aproveitar dessas janelas de estabilidade para crescer, consolidar, é muito grande. Acho que a gente vê uma demanda de serviços de M&A por grandes grupos brasileiros, como nós nunca vimos, né? São hoje os grandes drivers de consolidação são essas empresas nacionais que do setor privado ou de capital aberto, e as do setor privado, obviamente, se preparando para que, quando o mercado voltar, poderem abrir capital, enfim, e realizarem grandes ganhos. Então, acho que no lado micro, a gente continua muito confiante com relação à perspectiva. Nós estamos reforçando a nossa atuação em áreas específicas de investment banking, como board services e, como o Marcelo falou, em reestruturação. São áreas que, num contexto mais adverso, demandam bastante desses serviços. Empresas precisam tomar medidas difíceis e aí, obviamente, em sendo independente, não tendo vínculo de conflitos, a gente é um parceiro natural para esses tipos de negócios. Alguns setores da economia, independe do lado político, macro, como falei, é a hora de fazer negócios, né, como a parte de saúde, agro, telecom e, de certa maneira, tudo que nós estamos vendo em serviços financeiros, né, com o advento da tecnologia. Enfim, a gente acredita que o momento de prestação de serviços de investment bank, ou demanda de serviços de investment bank, apesar de tudo que a gente falou no slide anterior, continua muito interessante, muito propício para a nossa empresa, né? Com relação a mercados de capitais, como é que nós estamos entrando nesse novo ciclo? É expandindo a plataforma, né? Quer dizer, nós contratamos uma equipe sênior, né? Com profissionais para desenvolver toda a área de CRAS, debêntures de infraestruturas, FIAGROS, e também profissionais para nos posicionar de uma maneira bem atuante no mercado secundário. Então, acreditamos que o financial deepening que o Brasil viveu nos últimos 2, 3 anos, ele vai se manter, né? Você hoje tem uma liquidez e uma oferta de capital local extremamente robusta, e o que nós vamos aproveitar desse momento obviamente, buscar novos produtos e atender a demanda desses investidores com uma plataforma mais completa. Acreditamos que, obviamente, existem desafios, né, que não podemos para certos produtos no contexto desse, mas com essa diversificação e com uma atuação mais forte e um balanço mais forte, acreditamos que vão estar muito bem posicionados para entrar nas transações mais interessantes, que é o que nós já estamos vendo no pipeline. Existe oportunidade também com capital para poder dar produtos específicos e ganhar operações que vão ser muito rentáveis, produtos como bridge loans, algum crédito estruturado para que depois a gente consiga levar ao mercado. Acho que isso antes do IPO era impossível nós fazermos, e hoje a gente tem não só capital, como liderança e profissionais preparados para fazer isso. No book de ativos que nós construímos em mercados de capitais, obviamente, ele se beneficia desse aumento no juro real, né? Então, a gente está vendo uma rentabilidade muito atraente nesse book, é um book que a gente olha com muita cautela, e, obviamente, a gente cresceu ele, como o Marcelo mencionou, mas com uma gestão de risco muito forte e atuante, e o que flui para o nosso resultado no aumento de juros, obviamente, é muito benéfico. Então, dessa maneira que a gente acredita que podemos entrar e ter uma performance
muito interessante durante um ano que deve ser desafiador para todos nós. Eu acho que comentando aqui na área de Sales and Trading, né, eu acho que esse aumento aí do capital regulatório pelo IPO, ele tem sido realmente aí transformacional aqui para a área, né? Eu acho que a gente está agora conseguindo fazer aqui tickets relevantes aqui com os nossos clientes, que são clientes aqui de grande porte. Temos conseguido aqui aumentar o cross-selling, né, das operações de derivativos com a área de mercado de capital e crescer a carteira com novos clientes, né? Então, ano que vem, a gente espera um ano semelhante a esse ano, né? Um ano com bastante volatilidade, né? O que gera aí um ambiente muito favorável e de arbitragens aí no mercado e busca por proteção aí dos nossos clientes e muitas vezes de reindexação dos seus passivos usando derivativos. Então, a gente acredita que vai ser um ano aí com muita oportunidade para essa área, né? E a gente vem tocando um pipeline aqui que eu acho que vai ser muito favorável, né? Na área de investimentos, né, a gente queria ressaltar que recentemente a gente anunciou um investimento de um novo FIP, né, onde nós estamos focando aqui numa tese de pet shop, né, e que passa a fazer parte aí do nosso portfólio de gestão. Em outras receitas, aqui é o nosso portfólio do capital remunerado aí pelo CDI, né? Então, com esse crescimento do CDI, nós vamos ter aí uma receita maior desse book, que, de certa forma, compensa um pouco aí maiores desafios que a gente pode ter em outras áreas, né? Então, acho que diante disso, acho que resumindo, acho que vai ser um ano mais desafiador, né? Mas como eu e o Jairo aqui a gente está comentando, a gente acha que está bem preparado aqui para capturar essas oportunidades que apareçam no mercado, né? Então, dito isso, eu acho que a gente encerra a apresentação por aqui e abre aqui para perguntas aí dos nossos investidores. Quem quiser perguntar, por favor, é só colocar no chat que a gente responde por aqui. Danilo, a gente recebeu uma pergunta sobre o mercado de capitais. O Flávio perguntou: o aumento da Selic deprime o mercado imobiliário, consequentemente FIIs e CRIs. Algum plano para focar em CRAs ou FIAGRO, nicho que o BR Partners ainda é incipiente? Eu acho que, bom, um dos pontos colocados, né, o aumento da Selic, ela atrapalha, sim, o fundo imobiliário, principalmente o fundo imobiliário focado em tijolo, né, que é o focado em imóveis em si, e o fundo de fundos, porque, obviamente, vários fundos de fundos têm alguns ativos de tijolo dentro deles, mas não atrapalha o CRI em si, né, tanto que as emissões de renda fixa primária, principalmente as incentivadas, cresceram muito no último trimestre, muito mais do que o próprio qualquer outro tipo de fundo, né, de captação perene, vamos dizer assim, que é o FIAGRO, fundo de infra ou fundo de CRI, né. Então, o aumento da Selic, ele traz um desafio dentro dos fundos imobiliários de tijolo. Os fundos de papéis, apesar de estarem performando, também perdem um pouco da força por causa do curto prazo, mas ajuda muito na emissão de papéis incentivados, CRI, CRA e debênture de infra. Tá? Por quê? Porque, obviamente, você encurta um pouco a duration, dado que as taxas nominais estão mais altas, e você consegue também melhorar a precificação de diversos ativos. Então, você acaba ganhando um pouco mais, né, e fazendo deals, vamos dizer assim, com melhor estrutura, vamos dizer assim, do que tinha também quando estava com uma liquidez muito grande. Mas em linha com o que você colocou, a gente tem crescido bastante nos novos produtos, o CRA, como o Jairo colocou, a gente já fez a primeira emissão, e estamos fazendo 2 emissões agora de debênture de infra, que era algo que a gente explorava muito pouco, né? Essa área está bastante ativa. No CRA, a gente já está com bastante mandato aí para dezembro, janeiro, principalmente mais para janeiro, e já montando aí em cima desse novo cenário, né? Que é um cenário de taxas nominais maiores, né? Então, dentro do mundo dos fundos imobiliários, ou seja, underwriting puro de fundo imobiliário, isso deve diminuir bastante, apesar de que
o nosso tipo de captação de fundo imobiliário, ele sempre foi institucional privado, vamos dizer assim. A gente sempre montou club deals e fazia alavancagem. Esse mundo tem voltado, né? Então montando produtos específicos para alguns investidores e tem ido menos a mercado, porque o mercado de capitais para underwriting de fundo imobiliário hoje ele é quase inexistente. Então a gente pivotou a nossa distribuição para family offices e pessoas de alta renda, que é o que a gente já fazia anteriormente, né? Mas, de novo, isso deve diminuir a intensidade e aumentar a intensidade dos novos produtos, CRA, principalmente debênture de infra. Obrigada, Danilo. O Carlos Herrera perguntou, para o futuro, vocês vislumbram entrar no mercado de fundos de investimento focando no investidor pessoa física? Ricardo. A gente já, digamos assim, de uma certa maneira, atua, né, no mercado com pessoas físicas de altíssima renda, que são parte ali daquele grupo de investidores que a gente atende, mas em relação a um projeto de varejo mais amplo, a gente, por hora, não tem esse foco, não. A ideia é a gente continuar, digamos assim, como target, né, o grupo de pessoas de altíssima renda, empresários, family offices, fundos institucionais, que é um público onde a gente tem uma distribuição direta, né? É muito importante que na distribuição a gente acesse diretamente o investidor final. E aqui no BR Partners a gente sempre foca em ter o controle da estruturação, da originação e distribuição. Então, a gente vai continuar basicamente com esse mesmo foco. Obrigada, Ricardo. Acho que tem mais 2 perguntas que você pode ajudar. 2 pessoas perguntaram aqui quanto às iniciativas do Wealth Management, se a gente pode dar um pouco da evolução e como anda a entrada dessa área dentro do banco. Exato. Como eu sempre explico, né, nas nossas conversas com investidores, a nossa entrada no Wealth Management ela vai se dar por 2 caminhos, né? O primeiro é um caminho orgânico, onde a gente está construindo a nossa plataforma digital, que já está bastante avançada, e a entrada em operação dessa plataforma vai permitir a gente atender essa base de clientes que a gente já atende hoje, né? Que é pequena em termos de número, mas é grande em termos de tamanho de operações, de montante, de patrimônio. Então, a ideia é trazer esse cliente que hoje acaba não ficando com a gente, com a custódia, né? A gente vende um produto para ele e ele imediatamente coloca isso com gestão em outro lugar, com custódia em outro lugar, a gente manter essa custódia dentro de casa e também através da aquisição ou de uma plataforma de wealth já existente ou de uma equipe, né? Que são coisas que a gente tem avaliado. Evidentemente que esse é um passo importante, né? É uma coisa que depende de várias coisas, né? Tem que ter um fit da equipe com a gente, né, com a base de clientes que a gente atua, tem que ser alguma coisa de excelência em termos operacionais, em termos tecnológicos, e também tem que ser alguém que enxergue valor em plugar numa plataforma como a nossa, onde a gente gera eventos de liquidez de forma bastante constante e significativa. Obviamente que esse mercado está um pouco inflacionado, né, com tudo que a gente tem visto aí com os grandes bancos, então as conversas que nós temos estão evoluindo, mas algumas delas estão travadas também porque expectativas de valor são muito altas, né? E aqui no BR Partners a gente tem uma disciplina financeira muito grande. Nós não vamos sair pagando prêmio ou pagando múltiplos realmente que não sejam rentabilizados através da operação. Então, essa costura ela está em andamento, a gente está bastante otimista com as evoluções, mas acho que ainda tem um certo caminho aí a percorrer. A gente está esperando alguma coisa para o primeiro TRI de 2022 ou segundo TRI de 2022. Obrigada, Ricardo. A próxima pergunta é sobre o PetCamp. A oportunidade do FIP estruturado para PetCamp foi algo mais pontual ou podemos esperar mais movimentos como este daqui para frente? Jefferson, por favor. Oi, Matheus. O FIP é uma oportunidade que a gente vem olhando em pedido dos nossos investidores, como o Ricardo comentou, a gente foca em investidores de alta família, né, high net worth indivíduos, de alto poder aquisitivo,
Então, a gente vai continuar olhando outras oportunidades, são sempre oportunidades pontuais, né? A gente tem que achar o ativo certo no mercado que tem um vento a favor, com um preço correto, então não é um negócio que se faz à escala, é um negócio que faz pontual, mas é um produto que a gente tem interesse em continuar crescendo e atende muito bem as famílias que são nossos clientes. Obrigada, Jefferson. Agora temos uma pergunta anônima que diz: com base no que o Plínio da Biofílica falou, como funciona a busca por compradores para os clientes de vocês, para que muitas vezes as vendas sejam feitas para estratégicos? Jairo, você pode responder para a gente, por favor? Claro. Basicamente, o evento da venda de uma empresa é certamente o evento mais importante para os seus acionistas, o fundador, etc. Então, essa pergunta é bem interessante, porque a sugestão de quem pode ser um comprador precisa ser feita, obviamente, com muita cautela, porque a última coisa que um empresário quer é ser percebido no mercado que a sua empresa está à venda, né? Então, como é que a gente chega no comprador certo? Primeiro, nós temos um time grande que com especialidade por setor, e os profissionais falam com os CEOs, com os presidentes de conselho, com os CFOs, dos principais indústrias, né, setores da economia. Então, nós sabemos, né, por esse acompanhamento que a gente sabe, como que as empresas estão se posicionando no mercado. Onde um player quer crescer, o que ele precisa. E também falamos com investidores financeiros que querem entrar em certos setores, sabemos o que eles estão buscando. Então, quando um empresário nos procura, né, uma empresa nos procura com anseio de fazer uma venda, né, obviamente nós vamos fazer um diagnóstico sobre dessa empresa e vamos ver no nosso entendimento de onde está a indústria que ela está inserida, quem seria o candidato natural a olhar esse cliente e o candidato natural a dar uma melhor transação para o nosso cliente. Nós fazemos isso, eu diria para vocês, de uma maneira muito sutil, e raramente conduzimos processos abertos, buscamos transações, obviamente, criar uma tensão competitiva, mas quase que processos bilaterais, para que a gente possa proteger o nosso cliente, né? E buscar, obviamente, trazer para uma discussão de venda um potencial comprador que está precisando desse negócio e que, obviamente, vai valorizar a oportunidade que nós estamos levando para ele. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, o princípio é esse. Muito obrigada, Jairo. Ricardo, agora temos uma pergunta sobre a reforma tributária. Poderiam comentar riscos relacionados a uma reforma tributária no Brasil? De que forma imposto sobre dividendos impactaria o resultado do banco? A remuneração da administração poderia começar a impactar as despesas de pessoal, ao invés de ser paga em dividendos? Olha, obviamente que a gente está sujeito a esse tipo de alteração o tempo todo, né? O Brasil é um país bastante imprevisível em relação a tudo isso. Agora, tem que lembrar que BR Partners é uma companhia que tem um imposto efetivo hoje próximo a 40%, né? Então, não é que a gente está girando ali com um imposto de 5%, 10%, como você muitas vezes vê empresas listadas aí com estruturas offshore. Nós não temos nada disso. Nós temos um full tax rate de financial institution. Então, a gente vê até um pouco de upside aí, quando a gente rodou cenários com base na reforma tributária que estava em curso, a gente enxergava ali um determinado benefício até com aquela proposta que estava lá, mesmo tendo, digamos assim, que trazer um pouco mais de custo de pessoal para substituir a questão do dividendo. Então, a gente tem que encarar esse problema na hora que ele vier, mas a gente, de uma certa maneira, já está nele, né? Porque o nosso effective tax rate é extremamente alto e a gente, mesmo assim, tem uma empresa muito lucrativa, né? Então, eu acho que estamos avaliando, estamos olhando. Eu acho que nós temos uma base de investidores aí, pessoa física, tanto dentro do partnership quanto no mercado, que olha isso com preocupação. A gente, se houver aí possibilidade de aprovar algum imposto sobre pessoa física esse ano, a gente está preparado para acelerar um pagamento extraordinário de dividendos, mas estamos encarando isso aí com naturalidade. Achamos que não tem
um impacto relevante na estrutura da nossa empresa, olhando para frente. Só reforçar. Eu só reforçaria aqui que essa questão da reforma dos dividendos, né, que a gente tem espaço, ao invés de penalizar na rentabilidade do banco, através de maiores despesas de pessoal, né, a gente tem espaço para aumentar ali o percentual de dividendos pagos aos nossos investidores. Tá? E aproveitando aqui, a gente recebeu uma pergunta se a gente estuda entrar no mercado de reestruturação, adquirindo empresas em situações especiais e tocando operações. Na verdade, a gente já atua nesse mercado de reestruturações, né? Inclusive, o Marcelo deu um destaque que, recentemente, a gente ampliou o nosso escopo de atuação na nossa área aqui no Investment Banking, mas aqui sempre com foco de prestar um serviço, né? De uma assessoria financeira para empresas que estão passando por uma situação delicada, que precisam ali reestruturar uma dívida ou até mesmo uma reestruturação no modus operandi ali da companhia, mas nós aqui sempre com viés de auxiliar o processo de reestruturação de empresas e não efetivamente como um private equity funciona, né, em comprar, né, em adquirir participações em empresas que estão em reestruturação, né? Inclusive, nós temos uma área de investimentos que o Jefferson até estava explicando, aqui dentro do BR Partners, mas muito mais com o intuito da gente criar teses de investimento, né? Criar fundos, né? FIPs, para que a gente possa captar recursos junto a investidores e, diante de uma tese de investimento, a gente aplica os recursos para desenvolver determinadas empresas, né? Então, mas assim, não diretamente em adquirir participações, né? Isso não faz parte, não está aqui nos nossos planos, tá? Obrigada, Vinícius. A gente tem mais uma pergunta anônima que diz: prezados, parabéns pelos resultados alcançados. Sobre o mercado de M&A, quais setores vocês acreditam que possuem vantagem competitiva? Também sobre M&A, dada a posição de liderança, vocês têm alguma política de FIIs ou de tamanho mínimo de transação? Eu acho que o Ricardo ou o Jairo podem responder essa, por favor. Não, eu respondo rapidamente. Eu acho que a gente, se eu entendi bem a pergunta, então ela se relaciona ao diferencial competitivo nosso, né, aqui no BR Partners. Eu acho que a gente cobre todos os setores, né, então temos uma prática de M&A bastante ampla. A gente também cobre vários clientes multinacionais, mais de 50% da nossa receita vem de clientes de fora do Brasil, né? E a gente enxerga muita oportunidade também em transações complexas, né, em assessoria a conselhos, né, a transações especiais. A gente está envolvido aí em grandes iniciativas também de desestatização por parte do governo. Então, a gente tem uma franquia aí bastante ampla em todos esses segmentos, e acho que essa chacoalhada de mercado aí, obviamente que afeta todo mundo e afeta a gente também, mas, por um outro lado, instituições como a gente, que estão aqui presentes, né, arraigadas aqui no Brasil, tendem, digamos assim, a sofrer um pouco menos, porque a gente não tem muita opção, né? A gente está aqui, nosso ganha-pão é aqui, então a gente não tem a opção de olhar para outros mercados e perder um pouco o interesse, né, no Brasil, como a gente vê hoje, com alguns competidores internacionais, que começam a ver essa confusão aqui, essa volatilidade, e acabam focando em outros mercados, né? Então, acho que a gente continua aí atuando de maneira muito competitiva, e olhando para frente, a gente enxerga aí uma manutenção do nosso market share. A gente não tem tamanho mínimo de transação. A gente obviamente, busca as grandes transações, né? Mas a gente olha muito também as tendências, né? O Brasil é um país onde florescem empreendedores em diversos setores. Então, eu trabalho nesse mercado há mais de 30 anos. Toda semana eu conheço uma empresa, um empresário
de bilhões e bilhões que eu nunca tinha ouvido falar, né? E isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento para poder olhar essas tendências. Então, a gente fez esse ano operação de mais de 40 bilhões de reais e fizemos operações de 80 milhões de reais, porque a gente enxergou valor na transação, valor em estar naquele setor, na franquia, e a gente está sempre monitorando aquilo que vai gerar negócios também para a gente no futuro. Então, a gente sempre brinca aqui que nós sempre temos que ser mais inteligentes do que as fórmulas, né? Não podemos ficar preso a uma ideia fixa, a uma fórmula, alguma coisa, porque a gente tem que enxergar o mercado hoje e também olhando para frente, né? Muitas vezes aquilo que gera o fluxo de negócios hoje não é o que vai gerar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então, a gente temos aí uma das maiores equipes do mercado hoje fazendo fusões e aquisições e estamos atentos às diferentes tendências. Muito obrigada, Ricardo. A gente tem tempo para mais uma pergunta e o Hugo perguntou: vemos uma basileia ainda alta no banco, proveniente dos recursos do IPO. Qual seria a basileia de equilíbrio do banco e como pretendem alocar esse capital no curto e médio prazo? Marcelo, você responde para a gente, por favor? Lógico. Não, a gente tem aqui, né, hoje a gente está com uma basileia aí de 35%, né? Essa basileia, ela tem bastante espaço para crescer, né? A gente tem alocado essa basileia basicamente aqui com operações de títulos privados e também com operações que a gente tem feito em derivativos, né? Nós temos aqui, assim, meio como a gente não é um banco que vai se alavancar aí 5, 7 vezes, né? Eu acho que o nosso business, até como eu comentei, na parte da nossa carteira de título privado, ela tem aí 2 componentes, né? Ela tem uma componente de títulos que a gente tem uma visão de ficar com eles um pouco mais de longo prazo, mas a gente também tem uma componente de um book de market making, né? Para gerar liquidez para o mercado, que é um book que gira bastante, né? Então, do ponto de vista de Basileia, a gente mira assim como um target aí de chegar aí nos 20, entre 25% e 20% aí. Então, a gente tem bastante espaço para crescer e rentabilizar esse balanço, como a gente vem rentabilizando nesse ano, né? Então, estamos bem tranquilos em relação a isso. Não precisaríamos aí no curto prazo de mais capital para fins de Basileia. Só completando o que o Marcelo falou, né? Eu acho que você não olha a gente como um banco que vai ter a Basileia no osso e carregar uma carteira de crédito enorme. Não é o perfil aqui do banco, né? A gente usa, sim, capital. A nossa tese do IPO foi uma tese de uso do capital, que, inclusive, no pouquíssimo espaço de tempo que a gente levantou esse capital adicional, a gente já mostrou a rentabilidade que ele pode dar. E a gente sempre busca transações altamente rentáveis, né? Então, não é apenas ter um uso de capital para carregar um balanço grande, é fazer operações rentáveis em mercados de capitais, rentáveis na parte da nossa tesouraria ali com clientes, né? Na parte do sales and trading, e isso nos leva ali a um conforto de Basileia que a gente acredita que nesse nível aí, entre 25% a 20%, a gente consegue ter uma rentabilidade muito boa, como a gente vem mostrando historicamente. Então, usar esse capital de maneira bastante oportunística em situações de alta rentabilidade. Essa é a nossa filosofia aqui. Obrigada, Ricardo. Chegou mais uma pergunta para você que diz: nós entendemos, a gente entende melhor os negócios de vocês em um mercado mais positivo. De onde viriam as principais receitas de vocês num mercado de capitais e clima político mais difícil? Olha, vamos ser bem sinceros aqui, né? Mercado ruim atrapalha todo mundo e mercado bom ajuda todo mundo, né? Então, assim, essa conversa, eu sou anticíclico, se o mercado afundar, eu vou me dar bem. Ninguém se dá bem no mercado financeiro quando ele afunda. Ele afeta todo mundo, machuca todo mundo e machuca a gente, inclusive. Então, acho que a gente tem que ser extremamente transparente com o nosso investidor, com o nosso acionista. No entanto, nós somos uma instituição ainda pequena, a gente tem muito o que crescer, né? A gente tem uma participação relevante em alguns segmentos, mas a gente está crescendo, a gente hoje já está com 3, 4 linhas de negócio
com uma receita bastante relevante. A gente enxerga adicionar mais uma linha ainda. E a gente tem algumas coisas que nos protegem um pouco mais do que as grandes instituições num cenário negativo, como a gente potencialmente está entrando, né? Primeiro, como eu falei, a gente é pequeno, tem espaço para crescer. O nosso balanço também é um balanço pequeno, ele é inteiramente de ativos que nós originamos, estruturamos e distribuímos. Então, a gente conhece perfeitamente a nossa carteira, né? Quem tem, quem compra, quanto vale. A gente atua num segmento onde a receita de serviços também tem um percentual muito grande, né? Olhando aí historicamente, mais de 80% das nossas receitas são receitas de serviços. Isso ameniza muito essa situação de crise, e a gente tem uma flexibilidade muito grande para também trocar de produtos, como foi uma pergunta aí anteriormente feita, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, no M&A, tem empresas buscando fazer M&A porque tem a crise, porque isso vai ajudar a sair da crise, né? Então, isso aí acaba, digamos assim, nos ajudando. Nós fazemos reestruturação de dívida, é uma área hoje importante para nós, em termos de número de transações, em termos de receita. Na parte de mercados de capitais, a gente tem uma equipe multidisciplinar que pode fazer um CRI, pode fazer um CRA, pode fazer um fundo imobiliário, pode fazer debênture de infra. Os recursos que a gente tem humanos podem servir a esses diferentes produtos, conforme a situação de mercado sugerir que a gente deve focar. Então, isso ajuda a amenizar, né? Na parte de tesouraria, por exemplo, a gente viu que nessa crise, no terceiro TRI, muitos clientes vieram buscar proteção, né? Isso aumentou as margens, isso aumentou o nosso acesso a grandes clientes, né, que, preocupados em proteger suas linhas de crédito com os grandes bancos, acabam trazendo o negócio de derivativos para a gente. Então, eu acho que, assim, resumindo, o mercado ruim é ruim para todo mundo, é ruim para nós também, não vamos nos enganar, né? Mas dentro da situação, a gente tende a conseguir se virar mais do que grandes instituições que estão mais expostas a riscos, né? Que têm equipes maiores, que têm uma alavancagem operacional inferior à nossa. Então, a gente continua muito otimista aqui. Inclusive, até clientes me perguntam, poxa, como é que você está vendo aí o cenário? E eu até brinco, né? Para todo lugar que a gente olha, a gente vê notícia ruim, juros subindo, câmbio disparando, bolsa caindo, mas, incrivelmente, o nível de atividade ainda está bastante robusto, né? A gente ainda está, digamos assim, originando, executando, fechando transações num nível que talvez não seja exatamente o pico que a gente viu ali em abril, maio, junho, julho, mas que ainda é um nível historicamente muito positivo, né? E eu acho que o mesmo se aplica às nossas outras linhas de negócio também. Eu só queria ressaltar aqui que dentro dessas formas da gente se virar, né, no ano que vem, dentro do mercado de capitais mesmo, é esperado, né, um ano um pouco mais desafiador no ritmo das originações e de emissões, mas acho que, de outro lado, né, esse capital que a gente levantou com o IPO, ele vai ajudar a gente a passar o ano que vem com algum conforto, no sentido que a gente está construindo uma carteira de títulos corporativos que é mais representativa, né? E essa carteira são justamente os títulos que nós estruturamos e co-investimos junto aos nossos investidores no mercado de capitais. Então, a gente deve ter uma receita um pouco mais forte no accrual, né? No recebimento, né, dos juros, vamos dizer assim, desses títulos privados. Então, isso ameniza, de certa forma, uma pressão um pouco maior na originação. E eu acho que outro ponto também, né, que o IPO ele está nos permitindo entrar em novos produtos que antes a gente não poderia entrar, justamente por não ter ali um capital para aportar como uma garantia firme, né, como é o caso aí dos CRAs e das debêntures de infra, né. Eu acho que do lado de Sales and Trading também é importante ressaltar que com esse IPO, né, não sei se é de conhecimento de todos, mas a gente tem um limite regulatório que o Banco Central exige, que os bancos eles podem alocar no máximo 25% do seu patrimônio em operações com risco de crédito, né? Então, quer dizer, com esse IPO que nós levantamos, no ano passado, antes do IPO, a gente tem um limite regulatório de 42 milhões de reais e hoje nós estamos com um limite regulatório de 155 milhões de reais. Quer dizer, isso é transformacional para a área de Sales and Trading, que está conseguindo
expandir aí tanto o ticket médio, né? Porque o porte do nosso cliente é um cliente grande, então a gente está conseguindo, com o mesmo cliente, a gente está conseguindo ter aí operações maiores, obviamente receitas melhores. E lembrando que o ano que vem, por ser um ano eleitoral, ainda com debates de reforma tributária e tudo mais, será um ano de grandes volatilidades. E volatilidade gera oportunidade de negócio para arbitragem em sales and trading, né? Então, eu acho que apesar de, lógico, como o Ricardo comentou, né, mercado bom é melhor para todo mundo, mas eu acho que a gente tem formas aí da gente conseguir driblar aí alguns desafios no mercado. Obrigada, Vinícius. Ricardo, você pode passar uma mensagem final para os nossos investidores, por favor? Não, acho que a mensagem final é que, obviamente, nós estamos vivendo aí um dos anos mais turbulentos que a gente já viu nos mercados financeiros. A gente já viu de tudo, né, esse ano, desde o pico até o fundo do poço, aí, com toda a volatilidade política, institucional e também econômica, em função de questões aqui do Brasil e também questões sanitárias, de Covid e tudo, mas a gente quer, basicamente, passar o conforto aí para o nosso investidor, que nós enxergamos ainda um cenário bastante benigno, né, para nossa atividade. A gente não vê, todos aqui estão trabalhando muito duro, né? Investidores muito frequentemente me perguntam: vocês estão vendo uma redução de investimento, uma redução do nível de atividade econômica do cliente, de interesse de investimentos, de interesse em M&A, em função de eleições no ano que vem? Você espera uma volatilidade muito grande em função desse cenário político, e a gente não está vendo isso ainda, tá? Pode ser que a gente venha a encontrar com esse cenário um pouco mais delicado, mas a explicação que eu dou para isso é que os players que hoje estão no Brasil são players que, de uma certa maneira, se acostumaram a essa volatilidade. Já viram esse filme muitas vezes, né? Já passamos aqui por coisa, não sei se pior ou melhor, mas coisas bem... Não quero fazer juízo de valor em relação a nenhuma questão política, mas já vimos de tudo, né? Essa é a realidade. E os players que estão aqui no Brasil entendem essa volatilidade, entendem que ela cria oportunidade e entendem também que, muitas vezes, a recuperação desses cenários mais difíceis se deu de forma muito rápida. Então, é importante aproveitar isso. Obviamente, que, dado tudo o que está acontecendo, tem muitos players internacionais que não querem vir para esse jogo, né? A gente conversa muito com empresas fora do Brasil que falam: não, o Brasil é muito complicado, é muito volátil, é muito confuso, eu não quero nem olhar. Mas aqueles que estão aqui olhando, a gente acha que o nível de atividade ainda está muito firme, né? A gente, de uma certa maneira, deu sorte ali de fazer a captação de um volume de recursos que é muito importante para nós no momento em que o mercado estava virando. Então, a gente entra nesse momento mais difícil de mercado extremamente capitalizados, né? E com oportunidade para poder usar esse capital aí de maneira muito rentável. Então, obviamente que ninguém aqui está querendo vender sonho ou passar uma impressão errada em relação ao cenário econômico, à nossa atividade. Nós estamos, sim, num cenário mais desafiador do que a gente estava ali naquela janela de abril, maio, junho, julho, né, onde foi o pico aí do mercado, mas ainda enxergamos um cenário bastante benigno que nos permite passar aí uma visão bem confortável para o próximo ano. Obrigada, Ricardo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no Investor Day do BR Partners, e para mais dúvidas é só entrar em contato com a equipe de RI. Obrigada e bom dia. Muito obrigado a todos. Obrigado. BR Partners. Investimento multiplicando oportunidades.